Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, vamos tomar um café da manhã reforçado. Pessoal, acabei de treinar. Nossa, pensa depois de um treino, a fome que dá. É porque a liberação de muita energia, né? Você precisa de energia e depois você precisa repor, principalmente carboidrato, uma glicose. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito do quanto é importante você ter uma total autonomia na sua vida, principalmente de morar sozinho. Quer dizer, Juscelio, então hoje você mora sozinho? Não, eu não moro sozinho, tá pessoal? Tenho um companheiro, a gente mora já tem bastante tempo, mas claro que eu saí da casa dos meus pais há muito tempo. Então, quando você vai morar sozinho, você passa a ter mais responsabilidades. Então, isso é o mais importante de morar sozinho. Muitas pessoas elas vivem presas, né, a um ambiente, assim, inclusive na família, por comodidade, né? Se sente muito cômodo, tem todas as contas ali pagas. E vou te falar que muitas das vezes são pessoas, já não são pessoas jovens, não adolescentes não, tá gente? São pessoas de mais de 30 anos de idade. Eu saí da casa dos meus pais aos 20 anos, 21 anos mais ou menos. Saí assim definitivo, né? Porque eu morava no interior, então na época eu saía da casa dos meus pais que morava no interior, roça mesmo, né? Fazenda, para estudar nas cidades vizinhas, né? Aí não consta, né? É porque a gente era só estudante, morava em casa de conhecido, ou casa de parente, mas a total autonomia que eu tive na minha vida quando eu fui morar sozinho, de fato, foi quando eu saí do interior lá, no interior aqui do estado, e vim para a cidade grande, vim para a capital. Então você começa a ter uma autonomia maior na sua vida, principalmente você começa a ter mais responsabilidades, porque você começa a inclusive trabalhar para se sustentar, pagar um aluguel. Você consegue ver que você começa a ter uma autonomia maior na sua vida. Eu trabalho também, eu faço renda extra, inclusive minha renda principal hoje com delivery. Então eu conheço muitas pessoas, né, inclusive pessoas muito jovens, mais ou menos da minha idade, um pouquinho da idade que eu saí. Então as pessoas têm uma autonomia na sua vida, elas trabalham, né, faz renda extra também com delivery. As pessoas trabalham também, têm os seus empregos fixos e moram sozinhas, né? A grande maioria que eu conheço moram sozinhas. Então começa a ter uma autonomia maior de você escolher onde você quer morar, um imóvel, um aluguel mais em conta. Você controla os seus gastos de energia, enfim, os seus gastos fixos, né? Você escolhe, por exemplo, a melhor hora de você sair no final de semana. Você controla um pouco mais o seu gasto, porque você consegue identificar que só depende de você. Então é você ali e as suas contas. Então você tem uma maior responsabilidade. Claro, né, gente? Para você ir morar sozinho, claro que simplesmente não é, né, dar um de doido e sair de casa da noite pro dia. Você tem que se preparar para ir morar sozinho. Principalmente os itens essenciais que você vai precisar de ter na sua casa, né? Um fogão. Quem vive sem fogão, né? Porque se você for comer fora, né, você gasta muito. Então você tem que ter um fogão. Eu não vivo sem isso aqui, micro-ondas, tá? Tem gente que consegue, né? Tem gente que já não consegue. Pessoal, tô fazendo aqui o meu café da manhã, então tem pãozinho aqui esquentando aqui. Então, micro-ondas, fogão, geladeira, você tem que ter. Então,
uma máquina de lavar se for possível. Às vezes você está se planejando de morar sozinho, você pelo menos já vai tendo a sua reserva para você montar os seus itens essenciais que você tem que ter dentro de uma casa. E claro também, né, isso que eu estou falando que são os básicos de uma cozinha, mas tem também o seu conforto. Por exemplo, você tem que ter uma cama, pelo menos um colchão, né? Então, os itens mais básicos, essenciais para quem quer ir morar sozinho. Então você tem que se preparar para ir morar sozinho. E você começa a ter uma vivência de que a primeira vez que você sai de casa, é muito difícil você voltar. Claro, existe pessoas e pessoas, né, pessoal? Eu não me vejo mais hoje, né, aos 40 e poucos anos, voltando a morar na casa dos meus pais, né? Porque você fica mais restrito, você tem que respeitar um ambiente que agora não é seu, porque você passa a ser visita na casa dos seus pais, você não é pertencente mais daquele ambiente, né? Claro, existe situações, muitas situações de pessoas que voltaram para a casa dos seus pais, mas a grande maioria não se sente muito confortável de voltar. É como se você estivesse regredindo, e não, na realidade você tem que avançar, tá? Claro, existem situações e situações que, em último caso, você volta a morar na casa dos seus pais. Então, o vídeo de hoje é só uma reflexão de quanto é importante você ter essa experiência de morar sozinho, ou depois você vai, né, divide a despesa com alguém, né, você tem um companheiro ou uma companheira, enfim, né, mas tem a experiência de você ter essa autonomia, tem a experiência de você se jogar e você vai ter uma melhor, digamos que, autonomia e responsabilidade na sua vida, tá? Então, se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Um beijão a todos, até o próximo vídeo.